Olá pessoal, paz do Senhor. Eu sou o Wallace da Ilha do Jardim Santo André e quero com muita alegria comunicá-los que nós estamos lançando a primeira edição do Fala Biasco, o nosso programa de perguntas e respostas, de entrevistas com pessoas especiais que faz parte desse propósito, desse ministério que Deus colocou em nossos corações. E nessa primeira entrevista nós estamos aqui com a Canaã, tia Canaã e Daniel Seifert, que são uns dos idealizadores desse projeto, a qual Deus colocou em nossos corações, em nossas vidas, para que nós possamos alcançar almas através desse ministério. Eu quero começar aqui com a apresentação da tia Canaã. Sinta-se à vontade, seja bem-vinda ao Miasp Fala. Amém. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui com todos vocês que estão assistindo. Nós estamos felizes de estar aqui para comunicar a vocês sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus irá fazer através desse ministério de criança. Eu sou a tia Canaã, para quem não me conhece, e esse é o meu esposo. Sou o irmão Daniel, da Igreja do Jardim Santo André, em São Paulo. Como a irmã Canaã já disse, estamos muito honrados, muito felizes de poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito aqui no estado de São Paulo, através desse ministério que é de suma importância no reino dos céus. As crianças também fazem parte do corpo de Cristo e, portanto, nós temos que, de fato, levar esta mensagem não só no estado de São Paulo, mas alcançando todo o Brasil e, quiçá, o mundo. Esse é o nosso objetivo, amém? Amém, glória a Deus. Amém. Então esse é o nosso primeiro episódio, cujo tema é o chamado. Então, os nossos convidados são muito importantes para esse primeiro tema que nós vamos tratar nessa entrevista. E a primeira pergunta que eu começo a fazer a vocês é: quando ardeu o chamado em suas vidas? Amém. É sempre um prazer, né, falar sobre o princípio, né, de como Deus me chamou para esse ministério. Eu tenho certeza que para mim foi quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu ainda não entendia qual era a visão, aquilo que Deus tinha, a grandeza daquilo que Deus tinha nesse ministério. E eu tinha 5 anos de idade quando o Senhor falou comigo, porque foi a época que eu fui batizada com o Espírito Santo. Então eu era muito pequena, não entendia, ainda falo que era tenra idade, né? E Deus já falou comigo ali naquele momento, com 5 anos de idade. O Senhor tinha algo grandioso para fazer no seu tempo, através da minha vida. E foi nesse tempo, a partir dos 5 anos de idade, o Senhor falando comigo, o Senhor, todos os caminhos que eu tomava, todos os caminhos que eu ia, o Senhor colocava o ministério de crianças nas minhas mãos. Através de uma criança que às vezes falava, às vezes uma criança chorava e eu já me identificava, às vezes ia lá, né, conversava com aquela criança ainda muito pequena. E ali o Senhor já estava traçando, né, caminhos para que hoje esse propósito fosse concretizado na minha vida. Então, é de suma importância falar a todos que nos ouvem. O Senhor nos chama hoje, nesse tempo, mas já tem um propósito já lançado sobre as nossas vidas a partir do momento que nós nascemos. Nós viemos para uma missão, cumprir uma missão. Então, cabe a cada um de nós abrir os nossos ouvidos e nos ligar àquilo que o Senhor quer fazer através de nós e por nós para alcançar muitos que precisarão. Em nome de Jesus. E é isso. Amém. Eu repito a mesma pergunta para o irmão Daniel: quando ardeu o chamado em sua vida? Bom, comigo foi um pouco diferente do que com a Canaã, a irmã Canaã, né? Eu diria que comigo é algo mais recente, bem mais recente. Que o Senhor tem me incomodado, tem me chamado para que eu possa ajudar e apoiar neste ministério, né? Estamos casados já há 12 anos, mas é bem recente esse chamado na minha vida. E eu creio que Deus tem me chamado não para estar à frente, para ser uma cara desse ministério, para estar na linha de frente, mas
muito pelo contrário, mas para estar nos bastidores, podendo apoiar financeiramente ou de outras formas, e é isso que eu tenho feito. Esse é o meu propósito, eu quero servir a Deus nessa forma, nessa área. Amém. Muito legal, Coisa muito bom linda. ouvir essas experiências, essas trocas de informações que você pode servir na sua igreja, onde você estiver, da forma que Deus colocou no seu coração. Não somente estando à frente, como o Daniel falou, o irmão Daniel falou, não somente estando à frente, mas ajudando financeiramente, ajudando com incentivo ou com palavras positivas. E isso é muito bom e agrega para o chamado. Eu sei que está agregando para o chamado da tia Canaã e tem ajudado muito no seu chamado. A segunda pergunta que eu pergunto para vocês é qual a visão do chamado? Amém. Então, visão para mim fala de propósito. Todos nós, como eu já de antemão falei, fomos chamados para um propósito. Então, a visão o Senhor nos dá. Precisamos sim de pessoas para nos estarem ali apoiando aquilo que nós estamos realizando. Então, a visão que eu tenho para esse ministério, a visão que eu tenho para esse tempo, para esse ministério, é que crianças sejam alcançadas, crianças sejam tocadas pelo Espírito Santo, crianças sejam cheias da graça de Deus, tenham uma experiência assim extraordinária, elas mesmas. Porque quando nós temos essas experiências com o Senhor, nada tira isso de nós. E eu creio que nesse tempo, nessa época, o Senhor tem avivamento, o Senhor tem visão através de nós para esse ministério. E crianças serão libertas, serão alcançadas, serão restabelecidas pelo poder do nome de Jesus. E essa é a minha visão, alcançar aquele que está perdido, alcançar aquele que está desgarrado, aquele que está desacreditado, porque o mundo tem trazido para o meio das crianças muitas coisas que estão tirando o propósito do coração de cada uma delas. Então nós, como o Senhor tem nos chamado com essa visão, cabe a nós direcionarmos, cabe a nós dizer palavras que vão alcançar o coração daquelas crianças. Dizer palavras que vai mudar a trajetória daquelas crianças, porque algumas crianças chegam até nós como se elas não fossem nada, porque proferiram palavras de maldição, porque tem elas como um estorvo, tem elas como ninguém. Então nós que temos a visão do céu, temos que trazer isso e colocar no coraçãozinho delas, que elas são importantes e que elas para o reino. A Bíblia diz que delas é o reino dos céus. Então é a minha visão para esse tempo. E que elas sejam alcançadas pelo Senhor, sejam transformadas e restauradas pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Eu diria que esse chamado ele é de extrema e de suma importância, porque ele, como muitos falam, eu discordo um pouco, eu não penso que esse chamado tem o objetivo de garantir que a próxima geração ela conheça a Deus, mas de garantir que esta geração ela seja impactada através das crianças, através desse ministério. Então, se nós não fizermos hoje, o amanhã ele será comprometido. Nós não teremos uma próxima geração que conhecerá o nome do Senhor. Lá em Salmos fala assim que uma geração contará e falará para a próxima geração das obras e do poder de Deus. Então nós não podemos negligenciar esse ministério, negligenciar essa missão que é para já, que é para hoje, não para amanhã, é para hoje, é para agora. Não podemos, né? Amém. Glória a Deus. A próxima pergunta é: o que mais motiva vocês na caminhada com as crianças? Eu acho que encontrar, sabe, no olhar, no sorriso, o quão gratificante é você ver uma criança a se entregar ao Senhor. Elas se jogam nos pés do Senhor. Isso é muito gratificante. O meu desejo, no meu coração, é que essas crianças, elas sejam, sabe, fortalecidas assim por Deus, de uma tal forma que teremos uma geração tão forte, tão poderosa em Deus. Porque a igreja, como o meu esposo falou, a igreja tem que pensar na posteridade. Nós não temos que pensar somente no hoje. Nós temos que pensar na geração futura. E nós cremos, em nome de Jesus, que a nossa geração,
ela será alcançada pelo nome do Senhor Jesus. E arde no meu coração ver o que Deus faz através da vida de uma criança. Então é muito impactante saber que nós temos alcançado vidas, nós temos alcançado futuras famílias, a formação de futuras famílias estruturadas no Senhor. Então isso não tem preço, isso é muito bom. Eu diria que é o fato de que o trabalho que nós estamos fazendo hoje vai muito além do futuro, muito além do presente. Ele reflete na eternidade. Uhum. Reflete na eternidade dessas crianças, onde elas vão passar a eternidade. Porque se nós não fizermos hoje, a eternidade dessas crianças estará comprometida. Verdade. Então, eu acho que isso é o que mais nos motiva, é garantir que essas crianças tenham uma eternidade com Cristo. Amém. Porque crianças são almas, elas precisam de Deus. Glória a Deus, maravilhoso. Eu sei que essa caminhada não é fácil, a gente encontra vários obstáculos, eu creio que vocês também encontram vários obstáculos. E eu queria saber quais são os maiores desafios dessa caminhada. Posso começar? Nós temos desafios, assim, terríveis. Mas se nós olharmos para o desafio e não para o propósito daquilo que Deus quer, nós paramos. Os nossos desafios, eu acho que nós temos hoje, diante de tanta proposta que o mundo está trazendo para as nossas crianças, né? Através de ideologias, de filmes, são pratos que são oferecidos diariamente, que às vezes entram dentro das nossas casas, com permissão, às vezes até dos pais, e alcançam o coração das crianças dentro das suas próprias casas. Então são desafios terríveis, mas Deus já nos deu essa garantia, que Ele estaria conosco. Em qualquer desafio, em qualquer luta que nós passarmos, às vezes você fala, olhando ao olho nu, mas você fala, como que eu vou conseguir transtornar, passar esses desafios? Né? Às vezes é o desânimo, porque você não encontra muitas pessoas para estarem ao seu lado trabalhando nesse ministério, e você fala, meu Deus, e agora? É como se eu estivesse sozinha nessa caminhada. Aí o Senhor sempre tem anjos poderosos para trazer mensagens do céu para nós, e falando, não desanima. O mundo, ele tem os seus sistemas, mas as crianças, elas são de Jesus. Elas pertencem ao Senhor. Então desafios vêm, lutas vêm, mas nós temos que estar com os nossos olhos o tempo todo focado naquele que nos fez a promessa. Né? Não são as lutas, não são o desafio, não são as pedras, né? Os vales que a gente passa que vão nos desanimar. Terá muitos desafios, mas sabemos para quem nós trabalhamos. E esse Deus que nós trabalhamos é o que nos dá a visão de onde nós queremos chegar e saber que em meio a todo o caos, o Senhor tem uma nação, Ele tem um exército de crianças a serem alcançadas. Por isso que às vezes a gente encontra dificuldades, mas maior é aquele que está conosco. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, como a irmã Canaã disse, eu acho que o leque de opções, de propostas que as crianças elas têm hoje é muito grande, né? Então a concorrência entre focar no reino, ter o reino e as outras coisas é uma concorrência grande, de fato. Isso é um grande desafio para a igreja ou para esse ministério, né? Mas, como a irmã Canaã disse, eu penso da mesma forma, se a gente pensar e focar só nos desafios, nós esqueceremos do tamanho do nosso Deus. Não importa o tamanho dos desafios, independente do tamanho que eles sejam, Deus é muito maior. Deus vai superar em tamanho, em poder, em eficiência, e qual for o desafio. Eu creio que a igreja, que um povo unido, nós conseguiremos transpor esses desafios. Amém. Sejam eles quais forem. Isso é o que tem acontecido, né?
Muitos desafios nós já enfrentamos, mas todos eles foram superados. E cremos que continuaremos superando os que virão ainda, porque o Amém. Senhor está conosco. Amém. Amém. Cremos naquele que fez a promessa. Muito bom. Queria perguntar agora a vocês, o que tem sustentado vocês nessa caminhada? Porque a gente sabe que Deus sustenta a nossa trajetória em tudo, mas eu sei que, assim como Paulo, ele cita de uma das suas cartas, o nome daqueles que estão os apoiando, os anônimos, aqueles que estavam os apoiando naquelas trajetórias. Eu queria saber quem são as pessoas, não precisa citar nomes, mas como essas pessoas têm ajudado vocês nessa caminhada. Amém. Como eu já falei no princípio, tem muitas pessoas que o Senhor nos envia. Eu tenho orado muito nesse propósito. Eu falo, Senhor, se for pessoas realmente que entendem a visão, que entendem o propósito, que abraçam essa causa, o Senhor nos envia essas pessoas. E elas são como anjos que vêm nos ajudar. Eu fico emocionada até em falar, porque a gente sabe que é um ministério que ele requer uma resistência muito grande. E Deus, ele é tão maravilhoso. Deus, ele é tão maravilhoso que nos envia anjos para nos ajudar. Anjos para estar ao nosso lado, pessoas que você nem imagina, que às vezes o celular toca e fala, o que eu posso ajudar? Eu estava em certo lugar e o Senhor me tocou para ajudar esse ministério. No que eu posso ajudar? No entanto, esses dias, um testemunho, eu estava na igreja e um jovem chegou em mim e falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falei, graças a Deus já está tudo certo, já está tudo resolvido, já está tudo bem. Aí ele falou assim, mas e a alimentação? Já está tudo certo, graças a Deus. Mas e os brinquedos que vocês precisam alugar para as crianças? Eu falei, já está tudo certo. Ele olhou para mim e ele falou assim, mas eu quero ajudar. O que você precisa? Então são essas pessoas dispostas que o Senhor tem aberto o coração para nos ajudar. Porque quando você ajuda uma criança, você está ajudando ela a ganhar o reino. A alma dela ser curada, ser tratada, ser restaurada pelo poder do nome de Jesus. E eles não sabem o quanto eles não estão dando, eles estão sendo abençoados. Porque é para o reino, é para o Senhor. A Bíblia fala tudo que você fizer, fazer como para o Senhor. E essas pessoas, às vezes, sem perceber, têm ajudado muito nesse ministério. Pessoas que ligaram, pessoas que viram pelo Instagram, entraram em contato. Então, pessoas que são enviadas por Deus. Eu falo que nada é por acaso no reino. Tudo tem um propósito. E nós somos alcançados por essas pessoas anônimas. Mas o Senhor, lá no seu quarto, o Senhor conhece o coração de cada um. E que você receba a bênção do Senhor através de tudo aquilo que você tem feito para esse ministério. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Amém. Acho que o primeiro apoio e o mais importante de todos é o de Deus. Amém. Sem dúvida, sem este apoio nós não conseguiremos ter êxito em nada que nós propusermos de fazer, né? E com a ajuda de Deus nós podemos transpor qualquer dificuldade. E sem dúvida alguma, eu diria que em segundo lugar está o apoio mútuo, né? Um dá ao outro enquanto casal. Isso é muito importante. Se nós não tivéssemos esta relação de confiança e de apoio que nós temos um com o outro, eu diria que seria muito mais difícil. Se eu, enquanto marido, eu não apoiasse esse trabalho da minha esposa, com certeza eu tornaria isso um peso para ela, de que ela tivesse êxito nessa tarefa, nessa missão que o Senhor confiou a ela. Então, o Senhor várias vezes já falou comigo, Daniel, não atrapalhe e ajude. E eu preciso fazer isso, eu não posso ser um peso, eu preciso ajudá-la, não atrapalhar. E a gente vê muitos casos de muitas pessoas que têm um ministério, que o casal tem um ministério, só que muitas vezes de um lado você não tem este apoio, né?
Então, por isso que é de suma importância o casal estar unido no mesmo propósito, no mesmo sentido, remando na mesma direção. Senão o barco não vai sair do lugar. Ele vai só rodar. Se cada um remar por um lado, o barco ele não vai chegar na direção e no local de destino, né? E em último lugar, eu diria que o apoio de todos, no coletivo, é de suma importância. O pastor José ele sempre falava do poder da união. Ele pregou muitas vezes, eu não esqueço quantas vezes ele ministrava na igreja sobre o poder de um povo unido num só propósito. E nós vemos isso todos os dias, que quando este povo se une para fazer algo, para empreender algo, uma missão, nada é impossível. Nada é impossível. Então é isso, que nós possamos cultivar e manter esta união, este propósito, e que todos remem na mesma direção para alcançar. Bem? É verdade. E eu falo que Deus une esses propósitos mesmo, né? Eu falo que eu recebi esse chamado muito cedo, mas Deus me deu um esposo que também tem que caminhar na mesma direção, como já ele bem falou. Temos que caminhar na mesma direção. Não tem como o Senhor me dar um propósito e não ter o apoio. Então não vai ficar equilibrado. Às vezes não é para você trabalhar da mesma forma, mas assim, um apoiando o outro, que isso é muito importante. Estar unido no mesmo propósito, estar unido na mesma direção daquilo que o Senhor quer nos levar. Então, isso ele tem feito. Né? Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, Amém. que ele é uma bênção na minha vida, de verdade. Amém. Você também é, né? Amém. Um outro ajudou. Glória a Deus. Amém. Onde vocês querem chegar? Essa é a próxima pergunta. Amém. Aquilo que nos dá a visão, o propósito, e nós queremos chegar em algum lugar. Nós queremos, assim, a minha parte, eu falo assim, como ponto de chegada, é a eternidade. Não adianta eu trabalhar, não adianta eu ter tanto esforço e parar no meio da caminhada. Eu tenho que chegar no meu destino. E a Bíblia diz que o nosso destino é o céu. Nós estamos caminhando diariamente com essa visão, com esse chamado, com esse propósito, para chegarmos na eternidade com Cristo. E o máximo de crianças que nós pudermos alcançar vai estar conosco, aquelas crianças que o Senhor tem para nós nesse tempo, é essas que nós queremos direcionar o caminho, porque não há outro caminho, não há outra direção, não há outro lugar que eu queira estar, a não ser na presença do Senhor. Então, a minha direção, o meu alvo, sempre é estar direcionada ao céu. E chegaremos lá, logo, logo, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Acho que é importante nós termos metas, que as metas que nos motivam a todos os dias acordarmos e continuarmos trabalhando nessa direção para alcançar essas metas, né? E nós temos metas a curto, a médio, a longo prazo. E, sem dúvida alguma, a meta principal é alcançar a eternidade, o céu. Amém. Povoarmos os céus com as crianças. Coisa E linda. tem um filme que eu acho muito interessante, que ele conta a história de um soldado que ele foi para a guerra e cujo objetivo dele era salvar até o último homem que ele pudesse salvar e não deixar ninguém para trás. Esse é o nosso objetivo, salvar o máximo de criança possível, sem deixar uma para trás. Amém. E povoarmos o céu com o máximo que nós pudermos. Uhum. O máximo, sem deixar uma para trás. Esse é o nosso Amém. objetivo. Queremos chegar diante de Deus e o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai. É isso que nós queremos ouvir. Fazer conforme as nossas forças, nos gastar para o reino de Deus. Em nome de Jesus alcançaremos esse objetivo. Por isso que o tema dessa temporada é: não estamos contando história, estamos fazendo história. Porque nós somos parte. E você, que é nosso ouvinte, nosso telespectador, que está acompanhando esse trabalho somente de casa, eu convido a você a se desafiar
para se empenhar na obra do Senhor, da forma que você puder, como os testemunhos que nós ouvimos através da vida do irmão Daniel, da vida da irmã Canaã, a forma que você puder, não somente na frente do trabalho, mas nos bastidores, anônimo, ajude a obra do Senhor na sua igreja, aonde você estiver, ajude a obra, porque a obra ela tem que crescer e as crianças têm que ser alcançadas. E eu sempre falo também, quando eu converso com meus irmãos em casa, que as crianças não são iscas para alcançar os pais. As crianças, elas são almas, elas devem ser alcançadas por elas mesmas, não somente para alcançar os pais, ou consequentemente a família, mas elas são almas e elas se importam para Deus. Amém. É E eu verdade. queria deixar uma última pergunta, uma reflexão ou um conselho que vocês deixam para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, seja lá de qual lugar elas são. Um conselho que você daria para as pessoas que estão nos assistindo? Eu diria uma frase até que eu ouvi: vamos ensinar meninos para não remendar homens. Então está nas nossas mãos, nas nossas mãos. Gostaria muito que você investisse, você pai, você mãe, invista nos seus filhos, no ensino bíblico, construa um altar na sua casa, façam deles igreja de Deus, povo de Deus. Não meça esforços para colocar os seus filhos diante do Senhor. Queira que eles estejam com o Senhor. Queiram que eles façam parte da igreja de Deus. Profetiza sobre a vida deles. E não diga você não é. Não diga você não pode. O Senhor Jesus, Ele próprio, já estabeleceu dentro da vida de cada criança um propósito. Ensina eles a encontrar esse propósito em Deus. Em nome de Jesus, não diga palavras negativas, palavras de maldição. Diga aquilo que Deus falou que eles são. Eles são flechas na mão do Senhor. Eles são poderosos em Deus. Eles são filhos de um Deus que voltará para buscar eles e estará com eles na eternidade. Então, em nome de Jesus, eu falo a minha palavra para você aqui assistindo esse programa. Que você invista tempo. Que você inculca a palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos. Que você invista neles. Para que eles possam crescer homens valorosos que atuará em todas as esferas da sociedade. E todos verão e saberão que eles são filhos de um Deus poderoso, vivo e eterno. Que Deus abençoe você. E mais uma frase de um filme também, que eu assisti, que sempre me leva a refletir, que diz assim: o que nós fazemos em vida ecoará na eternidade. E isso é muito forte se nós pensarmos que se aquilo que eu faço ecoará na eternidade, aquilo que eu não faço também, do mesmo modo, ecoará na eternidade. Se eu negligenciar o meu chamado hoje, se eu deixar de me dispor no reino, de fazer a vontade de Deus, a consequência disso poderá ser a eternidade de uma criança, de alguém. Então pense nisso. O que nós fazemos ou deixamos de fazer em vida pode e com certeza ecoará na eternidade. Amém? Então não negligencie o seu chamado. Amém? É isso. Se alguém perguntar para você o que você fez pela sua nação, você dirá: eu pastoreei meus filhos. Você está investindo nos seus filhos. É o que eu deixo hoje. Glória a Deus, que mensagens poderosas para nossas vidas. Para você que está nos assistindo, leve isso para a sua vida, pratique isso. Não seja somente um contador de história, mas faça parte dessa história. Faça parte da história da sua família, dos seus filhos, seus sobrinhos, netos e parentes. Porque você foi chamado, você tem um chamado na sua vida, e é isso que Deus quer. Eu agradeço desde já a presença do irmão Daniel, da tia Canaã, que estão aqui conosco nesse primeiro episódio dessa temporada. Amém. Obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Prazer. É um prazer estar aqui com vocês, Prazer é compartilhando nosso. desse momento de experiências, de aprendizado, que isso siga para nossas vidas eternamente. Amém. E foi na eternidade. Isso Amém. é no meu coração. Glória a Nós Deus. fazemos aqui vai ecoar na eternidade. Amém. E você que nos assiste, não seja um contador de história, mas seja parte dessa história. Faça parte dessa história. Eu te convido, eu te convoco a fazer parte dessa história no reino dos céus.
Até mais. Deus abençoe e até o próximo Até Amém. o próximo Jesus episódio. abençoe. Tchau, tchau. Amém.